Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o seu Deus, seu Mestre. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Exalte a Jesus Cristo, Jesus. Aleluia, glória ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, Deus é bom. Amém, shalom. Boa noite a todos. Amém. Pode se assentar. Obrigado, irmãos. Amém. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse altar. Altar que a gente desfruta tanto, né? De cada palavra, unção, ministração. E a gente tem que ser muito grato, né? Temos que agradecer todo o tempo. Amém? Quero agradecer nossos irmãos, pastores, ministros, que sacrificam, doam o coração, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderem estar aqui também. O líder da nossa casa, né, o fundador, sem ele, eu creio que nada do que está acontecendo hoje, esse tempo que a gente está vivendo, tão abençoado, maravilhoso, onde tantas palavras têm sido reveladas nesse altar. Palavras que são práticas, simples, profundas, que dá o acesso. Pega na sua mão e coloca uma esperança no seu coração, para você chegar também. Então temos que honrar os ungidos que sobem aqui. Quero honrar também nosso bispo, Bispo Lima. Chegou aqui agora. Tem uma palavra que fala, Paulo falou, não tem de muitos pais, né? A gente tem que sempre agradecer. De onde a gente saiu, o apóstolo falou que ficou lembrando bastante a trajetória dele, né? A gente lembra? Nossa história, trajetória. E pessoas que cooperaram com tanto favor em nossa vida, a gente tem que sempre ser grato. Então, quero agradecer nosso amado Bispo Douglas Lima, um dos pais que me auxiliaram a ser gerado e me ajudou a estar aqui até hoje. Creio que tem muito mais a avançar ainda, mas até aqui Deus me ajudou e levantou pessoas justas, pessoas boas, com coração nobre. Deus um dia falou para mim, quando eu estava em Brasília, que me ensinaria com os melhores. Você olha o aspecto humano, você acha que é os melhores segundo os padrões humanos, né? Mas eu creio que esses melhores é a qualidade do coração. E eu creio que tem uma promessa aqui, Deus tem trago aqueles que têm uma qualidade de coração nessa casa, para frutificar. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória. Deus é muito bom. Deixa eu pegar a direção aqui. O apóstolo falou muito sobre fé, né? O culto passado. Que palavra maravilhosa. A fé sobrenatural. A fé. Hebreus 11 fala que é o firme fundamento do que a gente não enxerga. A certeza, a prova viva. O firme fundamento que a gente está esperando é a prova viva do que a gente não consegue enxergar. Essa é a fé. Como é que a gente adquire mais fé? Jesus Cristo falou para os discípulos que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. E os discípulos pediram, acrescenta-me fé. Tudo que a gente vai realizar no reino de Deus, atos, é necessário fé, é um dom de Deus, a fé. Temos que buscar essa fé, que tem sido colocada. Como é que a fé vem? Pelo ouvir, visualizar, e pelo ouvir a palavra de Deus. O fundamento que gera os ministros, gera os apóstolos, gera os profetas, gera ungido do Senhor. Esse fundamento é uma qualidade de fé que está no Espírito, um tesouro que pode ser distribuído para cada coração, cada pessoa que está aqui. E a gente, o nosso papel é manifestar sede de fome, para que esse tipo de fé seja acrescentada. E a gente tem o mesmo tipo de acesso também. Exerça o mesmo tipo de visão. Ande no mesmo caminho. Herde as boas promessas. Seja participante das mesmas heranças. Então essa fé que tem sido traga aqui, essa fé a gente tem que honrar. Que hoje, se a gente for olhar, esse tipo de fé cada vez tem ficado mais escassa.
E muitos, infelizmente, têm se apostolado da fé singela, sincera, pura e não fingida, como Paulo fala para Timóteo. Amém? Abra vossas Bíblias lá em Tiago 4. Se der para colocar na tela, por gentileza. Acharam? Quem achou, falou amém. Vamos ler. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Adúlteros, ou não está ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Amém? Fala, quando eu entro no Evangelho, quando eu entro no reino de Deus, eu recebo a graça, um dom de Deus, a fé. Foi pregado o apóstolo aqui, a gente recebe um crédito. E para a gente crescer, esse crédito tem que ser testado. Pedro fala, não ache como tem algo estranho acontecendo. O fogo que surge dentre vós é para provar a vossa fé. Não estranhe isso, que ela é mais valiosa que o ouro e que a prata. A nossa fé, ela é valiosa. A fé é o próprio Deus. O autor e consuma da fé é o nosso Deus. Que vem da palavra, do fundamento, o verbo, que traz a vida. Ele galardoa aqueles que exercitam a fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. E aqueles que agradam Ele, Ele galardoa. Temos o galardão através da prática. Dependente do fé, do qual grau de fé que você alcançou e subiu, você tem uma fé. No natural ou no sobrenatural, que vem da palavra de Deus. A palavra, ela é vida, fala é vida e eficaz. Ela é a fé que a gente necessita exercitar para alcançar. Amém? E quando essa fé vem sendo acrescentada através das revelações do fundamento, nosso tipo de oração ele vem mudando. Porque nossa oração, ela é baseada o que a gente conhece de Deus. O que Ele revelou dentro do nosso coração é a forma que a gente vai orar. Então várias pessoas oram da mesma forma. Aqui tem algumas pessoas que oram iguais. Porque têm comido da mesma revelação, do mesmo pão que tem saído desse altar. Mas baseado no que você conhece de Deus, é a forma que você vai orar. É a forma que você vai pedir. E cada vez mais que a gente coloca diante do altar dele, as nossas súplicas, solicitações, nossos pedidos, ele vai sondar o nosso coração, para ver se a gente está apto ou não para receber. Se é o tempo ou não para receber. Por isso que temos que praticar. Temos que avançar mediante a fé que está no seu coração. Para pedir da maneira correta. Como o Tiago falou, pedis não recebeis porque pedis maus. E quando pede, para esbanjar os próprios prazeres. Paulo exorta, a igreja fala que há dois tipos de pessoas que vão fazer a obra de Deus. Uns que fazem por ambição egoísta, outros fazem por amor. Tudo que não estamos realizando por amor no reino de Deus, na nossa vida, Deus tem que nos parar, nos tratar, nos santificar, nos colocar novamente no trilho, até que a gente chega nessa estação, a estação do amor, o atributo de quem Ele é. Ele é amor. Esse é o atributo do eterno. É isso que a gente tem que conhecer, o amor do Pai, que nos constrange, nos confronta e também nos liberta. É uma luz que coloca em contraste toda a escuridão da nossa alma. Esse é o amor do Pai. Amém? Coloque em Salmos 2, versículo 8. Vamos andar um pouquinho. Por gentileza. Salmos 2, versículo 8.
Deixa eu abrir aqui. Acharam? Abriu. Dá glória a Deus, fala aleluia. A palavra de Deus fala, pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Fala amém. Amém. Glória. Aqui está falando pede. É uma ação que a gente tem que pedir. Temos que pedir. Só que eu fui analisar essa palavra pedir, o verbo. Eu não sei falar muito hebraico, então não vou falar. Mas o sentido original dela é investigar. Investiga-me, perguntar. É como se você estivesse pedindo uma esmola. Você está mendigando. Esse é o sentido dessa palavra. Se humilhar até conseguir. É contrição de coração. É investigar mais profundo. O que ele está falando? Para ele dar o decreto, a concretização do que ele fiel e te prometeu. Ele te prometeu as nações, amém? Você decide onde você vai chegar. Darei como herança. Essa palavra darei, o sentido original dela, darei às nações como herança. Aleluia. É um pagamento de um salário. É você estar realizando um trabalho e você está recebendo um salário por isso. Então os trabalhadores, Deus bem enfático, Jesus Cristo fala que a seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ele fala, ora, para que o Senhor da seara traga mais trabalhadores. O Senhor da plantação, então a seara é de Deus. Está pronta. Só que poucos são os trabalhadores que podem ser efetivos para resgatar essas almas que estão perdidas, que pertencem a Deus. Fala a colheita, a plantação, a seara é de um dono, de um chefe. Amém? É seu chefe, seu diretor. Ele está te requisitando para pagar esse salário para você. É empregar, consagrar, separar. Então essa palavra darei como herança às nações, é ele pagar um salário para você. Amém? Então a capacidade que a gente tem de pedir, de investigar, de se humilhar até conseguir para Deus, vai nos gerar e nos levar à capacidade e à aptidão do reino, e o tratamento, a casa do oleiro, como se quiser chamar, para a gente receber. E não se desviar com o que a gente recebe. Então quando você pede, você bate a insistência que Jesus Cristo ensina, você vem e Ele te dá. Mas até você chegar no lugar onde Ele vai derramar sobre você, tem um processo no meio do caminho. Por isso que Ele te revela. Ele te dá visão, Ele te dá a palavra criativa. Para criar. É o Deus que criou, falou, haja luz. Nas densas trevas, houve luz. Ele criou a gente do pó. Retirou. Então tem palavras criativas para o seu coração. Estão esperando sua decisão de entrar em concordância com o reino de Deus, para você ser guiado pelo Espírito dele, ser gerado em algo e ter herança de filho, que se assenta na mesa e come o pão da libertação, da transformação, da santificação, que te dás a autoridade e herança do eterno. Amém? João 15, versículo 7. Se for rápido, eu leio. Se permaneceis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejareis e vos será concedido. Fala aleluia. Fala a condição, é a permanência em Deus. João 15 fala que nós somos o ramos e Ele é a videira verdadeira. Nós somos ramos que precisa ser podado. Sem Ele, João 15 fala que não conseguimos fazer nada. É impossível dar fruto sem Ele. Por isso que a permanência nele, quando você encontra um caminho, algo é te revelado, Ele te pega na mão e coloca numa posição. Colossenses 1,13 fala que Ele nos transporta de um reino para o outro, um reino de luz do Filho dele. Quando a gente é teleportado, transportado de um reino, Ele te coloca numa posição. O que você conhece, Ele espera que você persevere, para que essa fé que Ele te deu, que te dê esse acesso a essa dimensão do reino,
Ele acrescente mais. Você investe o talento, os dons. Você alcançando, se mantendo na posição de quem Ele é, pode ter certeza, Ele vai falar mais do que o coração dele tem para te revelar. Os atributos vão começar a ser te revelados. Os aspectos da sua alma, as fortalezas, os padrões que você adquiriu, desde seu nascimento até o dia de hoje, eles vão começar a ser quebrados por algo novo, algo muito superior e mais excelente, algo sólido, os caminhos do eterno. Salmos fala que ele revelou as obras para o povo, mas os caminhos para Moisés. Os caminhos de Deus. Esses caminhos, quando a gente vai trilhando, nos altos e baixos, decidindo de coração, independente da condição de fraqueza, que a gente tem que se gloriar na nossa incapacidade, para que o favor dele venha. Independente de como a gente trilha, qual calçado que a gente está, ou se estamos descalços. Mas o importante é que a gente persevere e permaneça. O que ele já falou para você, para cada coração que está aqui. O que você alcançou em Cristo. Ele está esperando você batalhar para permanecer nesse lugar. Para Ele te revelar novos atributos e caminhos. Para que você tome uma nova direção e um novo ciclo. De transição, herança, de acordo com o chamado que você tem. Amém? Existe um livro muito pequeno da Bíblia. O apóstolo trouxe esses dias aqui também. Só que é o livro de Ageu. São 2 capítulos. Nesse livro de Ageu, é muito interessante como o profeta se move, Ageu, para trazer exortação ao sacerdote, ao governante de Judá. Por quê? Porque eles tinham acabado, não tem tanto tempo, de sair de uma grande, poderosa libertação da mão do Eterno. Eles estavam no exílio na Babilônia, ficaram 70 anos de cativeiro. E Deus retirou eles. Depois que eles passaram um período. E por que Deus levantou a nação de Israel? Depois que Jacó lutou com o anjo, transformou o príncipe Israel. E Deus fala na sua palavra que o propósito da criação da nação de Israel é para que através de Israel as nações venham e adorem a Deus. É um modelo que foi confeccionado por Deus para um propósito específico. Vou pegar a conjectura no tempo atual que a gente está vivendo, e Pedro fala, segundo 1 Pedro 2,9, se eu não me engano, que nós somos nação santa, nação eleita, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o modelo, porque através da gente, como a evangelista Roberta pregou a palavra aqui evangelística, tem outros povos que necessitam adorar a Deus, através do nosso coração e da nossa constituição, do nosso caráter e do nosso espírito. Israel era o modelo. Foi revelado um caminho para Israel. Só que, infelizmente, depois da segunda grande libertação com eles passaram, sutilmente ele estava se desviando. Isso relata no livro de Ageu. Tinha uma revelação para que eles construíssem algo, mas foi interrompido. Fala, eu não posso interromper o que Deus começou. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Mas a fidelidade dele é manifesta e concretizada através da tua fidelidade. É um fruto do Espírito, a fidelidade, conjectura com a fé. Que aos fiéis, Salmo 18 fala que ele se revela fiel. A revelação mais de quem ele é está na sua fidelidade do que você já alcançou. Ele revela mais de quem ele é. O apóstolo teve uma visão aqui que ele fala que através da unção do poder, ele ensina sobre o poder, eu acho que assim, mas através da fidelidade, ele ensina sobre a presença. Fala fidelidade? Eu alcanço a revelação daquele que é fiel. E ele começou uma boa obra na sua vida. E ele é fiel para concretizar. Mas no decorrer da jornada, caminhada, existiu uma infidelidade na nação de Israel. O príncipe Israel acabou se desvanecendo. Desviou caminhos. E começaram a ser repreendidos. E Deus fala algo, eu vou santificar o meu nome, nação de Israel. Porque vocês estão envergonhando o meu nome. E permitiu um rei chamado Nabucodonosor levar cativo
a nação israelense. Depois de 70 anos, vocês conhecem a história até melhor que eu. Foi levantado um profeta, Daniel. Foi utilizado, recebeu a revelação do livro de Jeremias. Colocou na posição, fala, na posição. Eu tenho que me colocar na posição. Eu tenho que me colocar na posição. Até que desceu o anjo, Deus deu o decreto e teve o regresso. Fala, o retorno, o regresso. Só que eles vieram de uma forma diferente. Eles ficaram cativos. E cada pessoa aqui que é cativa, que está aprisionada, está com cadeados em algo. Quando ela passa por um estágio de grande libertação, a primeira coisa que vem, uma das primeiras, é gratidão. É como se fosse um novo nascimento. A gente teve oportunidades de 2022 subir um monte lá. E muito que aconteceu lá foi libertações. A gente via expressões do rosto, não só lá, mas aqui também, quantas pessoas, de quantas opressões, por anos e anos, como a nação de Israel, por 70 anos, estava oprimida, no cativeiro. Quando isso é retirado, a pessoa respira melhor, entende melhor, vive melhor, tem qualidade de vida que tinha sido roubada pela opressão de Satanás. Isso é retirado e ela começa a não ter apenas a vida para sobreviver, mas a vida que Cristo fala, a vida e a abundância. Essa vida que está prometida para nós. Você pode ser salvo, chegar naquele grande dia, mas você pode chegar muito cansado, você pode chegar pleno. Fala, eu quero chegar pleno. Eu quero a plenitude. E a plenitude está, assim como a mulher cananeia, que se humilhou, Senhor, mas até as migalhas os cachorrinhos comem. Mas você não tem que ser a cananeia, você é filho, você tem herança, você é herdeiro. Fala, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Aleluia. E o povo tinha passado uma grande libertação. E quando você passa uma grande libertação, automaticamente você quer continuar seguindo aquele caminho. Porque se a casa ficar vazia, vai voltar 7 e um que estava lá habitando, piores. Amém? Então você quer dar uma continuidade. Mas teve um interrompimento no tempo de Ageu. Foi interrompido a construção do templo de Deus, da casa de Deus. E eu creio que na nossa vida cotidiana, principalmente nesse caso, eles passaram um grande mover do Eterno. Não foi de uma hora para outra que eles pararam a construção. Porque eles saíram do cativeiro, 70 anos, é muito tempo. Talvez uma vida, ou pessoas morrem com menos, a vida é muito rápida. Mas sutilmente, isso acabou, foi parando. E ao mesmo tempo também isso acontece com a gente. Sutilmente na nossa caminhada, algo que Deus começou a realizar. A gente encontrou grandes benefícios de libertações. Aos poucos, das sutilezas e as distrações desse mundo, isso vai sendo anestesiado dentro da nossa alma. E Satanás vai camuflando o nosso espírito, abafando o que a gente tem que realizar todo dia, o que já está pronto, que é o nosso espírito. Sutilmente vai parando a fidelidade, se manifesta. Onde Deus tem que levantar um profeta que tenta trazer para perto. Assim foi levantado Ageu. E exortou o governante, exortou o sacerdote, para eles regressarem e voltarem novamente à construção. A construção do que ele está fazendo. Ele estava procurando construir as necessidades deles. Fala que Deus dá uma exortação. Vamos abrir lá no livro de Ageu. Se ler melhor, amém? Coloque Ageu, capítulo 1, versículo 5. Assim ordena Yahweh, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Fala, misericórdia. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela, e nela seja glorificado, exorte Yahweh. De fato, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levaste para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passado que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Fala, misericórdia.
Fala misericórdia. Então, deixar a casa de Deus aos escombros. Quando a gente recebe o novo nascimento, o apóstolo traz uma palavra que fala que a gente não é templo, é santuário. Se torna uma habitação de Deus. Fala, eu sou habitação. Meu coração é o altar, fala, e uma habitação. Um tabernáculo eu sou, fala um tabernáculo. Um santuário. Fala, nós somos a casa de Deus. Existe uma construção que ela necessita ser continuada. Ela necessita ter um prosseguimento. Mas Deus levanta o profeta para trazer exortação, que eles deixaram a casa de Deus de lado, a construção a ser feita, para dar ênfase às próprias casas, às casas luxuosas dele, buscar as necessidades. Não é errado você buscar as suas necessidades, você ter uma casa, você ter carro, isso, aquilo. O errado é quando desvirtua os princípios. Fosse pegar para o tempo atual que a gente está vivendo, no Novo Testamento, eles estavam fazendo tudo ao contrário que aquela palavra de Jesus Cristo fala, buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas ser acrescentadas. Eles estavam buscando primeiro as demais coisas, para depois, sim, querer algo da parte de Deus. E são os princípios errados. Primeiro é o reino do céu. Primeiro é o reino do Senhor. E como Deus veio corrigir eles, com as necessidades dele, eles trabalhavam e não via fruto. Muito plantava, mas pouco colhiam. Então Deus nos corrige. Deus corrige a nação. Deus corrige os príncipes, os sacerdotes. Quando Ele dá ênfase demasiada nas coisas que são necessárias. Necessitamos das coisas dessa terra. Mas isso não pode nos governar. Temos que governar ela através do reino de Deus, através do Espírito de Deus. E Ele corrige e disciplina um filho dele através de mais necessidades. Ele fala, você vai buscar nossas necessidades? Tudo bem. Ele acrescenta mais. Acrescenta mais. Acrescenta mais. Acrescenta mais. Até que você fique sufocado. Até que isso te desgaste. Isso é disciplina. Hebreus 12 fala, aceitai a circunstância da vida como disciplina de Deus. Deus exorta aqueles que amam. Corrige aquele que vê amado. Aceitai a circunstância da vida como disciplina do Eterno. A circunstância adversa e cumulativas da vida é uma disciplina do Eterno. Porque algo no nosso coração tem que ser mudado. Quando ele via algo no coração que estava diferente de Abraão, que tinha um amor, que estava competindo, uma semente diferente, ele pediu o filho que ele tanto amava. E tem outro filho, Isaac. Foi colocado à prova. E depois da decisão, da correção da disciplina, o anjo desceu e falou, agora eu sei que certamente você ama o seu Deus, porque não negou o que eu pedi. Mas muito infelizmente estão negando até as promessas que vieram, conquistas para Deus, e esquecendo do valor central e padrão, que é o amor, a santidade e a presença dEle. É de ficar contemplando a casa do Pai, a nuvem da glória. Eu creio que se Moisés tiver recebido aquela aprovação que ele passou, que Deus falou, eu vou te dar tudo, meu anjo vai à frente e vai te dar a terra prometida que eu prometi, mas minha presença não fosse comigo. Se ele tivesse recebido no início da caminhada dele, jornada, ele cederia. Porque ele não tinha tido encontro ainda com a sarça ardente. Moisés não teve um encontro face a face com Deus. Por isso que essa prova foi bem depois. Porque você pode herdar muita coisa, mas o que adianta você conquistar a terra sem o governador da terra estar governando você? O que adianta tanta herança, tantas riquezas, tanta glória, se um doador da glória está governando o seu coração? E nesse mesmo livro, Deus fala em Ageu que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E ele fala, eu sou dono do ouro e da prata. Tudo me pertence. Tudo pertence a Deus. Mas o que adianta a gente conquistar grandes coisas e o doador e o nosso Criador, o nosso governante, não está conquistando o nosso coração? As coisas desse mundo têm falado mais alto. As distrações dessa vida. As necessidades, ao qual tinha que ser secundária, depois do reino e sua justiça, elas estão em primazia em nossas vidas, no nosso coração. E muitas vezes a gente não observa a voz do Senhor, pedindo a nossa promessa, nosso Isaac, o que amamos, e continuamos no erro, na falha, e recebemos a disciplina através da circunstância, e a acumulação de necessidades, para trabalhar muito e colher pouco. Você não precisa trabalhar muito,
achando que está agradando algo para Deus. Você tem que ser direcionado pelo Espírito de Deus para ser gerado como filho de Deus. Em todo ato que você realizar, é o Espírito que tem que governar. É o Senhor que tem que governar. Jesus Cristo trouxe a exortação depois que ele fez um ato no sábado. E os religiosos vieram ali confrontar Jesus Cristo. Jesus Cristo falou algo bem assim: mas o sábado foi criado por causa do homem? Ou o sábado foi criado para o homem? Por que o sábado foi criado? Para o homem ou por causa do homem? E ele fala: o Senhor é Senhor até do sábado. Jesus Cristo é Senhor até do sábado. O que isso quer dizer? As coisas que você tem e foram criadas pelo homem, foi criado pelo homem ou para o homem? Para que foi criado as coisas? Por causa do homem ou para servir ao homem? Isso quer dizer que só o Senhor consegue governar as coisas dessa terra. Só o Espírito Santo de Deus, quando a gente bebe da água da vida, que mata a nossa sede e supre todas as nossas necessidades, a gente encontra um lugar que a gente não vai ser mais presos nas coisas transitórias e passageiras. A gente vai estar governado pelo Espírito Santo. E o Senhor, que é Senhor do sábado, o Senhor do dinheiro, o Senhor de todas as coisas, é dono do ouro e da prata. Ele vai estar governando o seu coração e você vai estar governando nele as coisas criadas para um propósito, para adorar o nome dele e servir o porquê você nasceu nele, nessa terra. Dá glória a Deus. E é interessante, quando o povo ainda estava aprisionado no cativeiro na Babilônia, levantou um profeta que falou que ele não conseguia parar, que tinha um fogo que consumia ele, chamado Jeremias. E Deus, através desse profeta, utiliza Jeremias para falar algo muito interessante. Só eu sei os planos que eu tenho sobre vós, são planos de paz e prosperidade. Deus estava falando em prosperidade para uma nação que estava ainda no cativeiro, estava aprisionada. Ainda estava com um decreto ainda acima deles. E Deus estava falando de paz e prosperidade. Esse é os planos de Deus para nossas vidas. Paz e prosperidade. Pedro fala que graça e paz é acrescentada em nós. Fala o acréscimo da graça e da paz. É acrescentada quando a gente conhece a Jesus. A revelação aumenta em nosso espírito e coração. Essa é a dimensão quando a gente toca e alcança. Esse é o nosso natural. Somos já espírito. Nosso espírito não é natural. Então, o nosso natural é essa dimensão. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ele fala: buscarão, me acharão quando buscarem de todo o vosso coração. E eu me permitirei ser achado por vós. E vos tirarei do cativeiro. Um princípio para você ser liberto é você se entregar ao seu coração. É o cativeiro das coisas que hoje te dominam, você é governado por elas, necessidades. Ela só vai ser livre da sua alma, das suas vontades, desejos, sentimento e emoção, quando você encontrar esse lugar de contemplação do amor do Pai, do Eterno. Aí você vai entender o que o salmista fala: deleite no Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Provérbios fala que o coração do homem é enganoso, mas sem o Espírito de Deus. Mas Ezequiel 36 fala que Ele dá um coração de carne e escreve a lei dele no nosso coração. Sem o Espírito de Deus, nosso coração é enganoso, mas quando ele se torna um coração de carne, um novo Espírito a gente recebe. Nosso coração começa a ser escrito as leis do Eterno dentro dele. A gente já sabe o que tem que fazer porque ele nos convence, o Espírito de Deus. A gente leva ao deleite e mais dele vem sob nosso conhecimento. Os valores são invertidos. Ao qual estava nas coisas secundárias, nas necessidades, nas casas luxuosas, nas conquistas terrenas, esse valor começa a ser alterado para Deus, para o divino. E depois, quando você está pronto, aí ele se revela como dono do ouro e da prata para você. Com um propósito específico, não para isso destruir, como Jesus Cristo ensina: não me deixe cair em tentação, a oração do Pai Nosso. Porque ele não vai te dar nada que vai cair em tentação, você vai ser prejudicial para a sua vida e para a sua caminhada cristã. Mas ele vai te dar uma estrutura capaz para você receber e não se desviar do caminho, não tropeçar. Isso ser um motivo de pedra de tropeço para você. A grande coisa que eu vejo na história de Gideão, o grande sacerdote, mas lá no final ele tropeçou. Ele fez um colete sacerdotal. Fala que foi um dos grandes erros de Gideão. Coisas que ele adquiriu, recebeu, herança, honrou os princípios,
ele colocou como se fosse algo, e infelizmente, muitos colocaram ênfase naquilo ali, idolatraram aquilo ali. Então, tudo que muitas vezes a gente recebe como promessa, revelação, fundamento, a gente não pode se basear nisso, mas a gente tem que se basear como nada sei, para que a gente receba e entre na dependência do Espírito Santo. Porque aquele que dá para a gente não é nosso, é dele. E vai ser utilizado de uma forma, a forma que ele quer, não da forma que a gente quer. Assim é ser governado pelo Espírito de Deus. Governado pelo nosso Senhor. Dá glória a Deus. Salmo 51 fala que o verdadeiro sacrifício que Deus deseja é um coração arrependido, coração contrito e um coração quebrantado. O salmista, como eu falei, fala que o deleite no Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Por que o deleite no Senhor é tão importante? A permanência no que a gente já conheceu dele, através da fé, e perseverar nesse caminho onde a gente encontra a nossa plenitude de paz e prosperidade vamos alcançando. Porque Jesus Cristo fala que onde tirar o tesouro, estará o nosso coração. O que hoje é o tesouro para nossas vidas? O que hoje a gente mais valoriza? Talvez se o tesouro da nação de Israel, quando saiu do cativeiro, e a sutileza tirou eles da construção da casa de Deus para construir as suas próprias casas de necessidade. Se o tesouro fosse Deus, talvez eles não tinham tomado essa ação. Tesouro é o que a gente valoriza. Por isso que o deleite na presença de Deus, isso vai inverter os valores, alterar os valores. Fala, eu tenho que, fala para o velho, eu tenho que ir para Deus, para que Ele venha até mim e me modifique. Me desconfigure para uma nova configuração. Aleluia! Fala, eu tenho que ter uma nova configuração. Fala, eu preciso de uma formatação. O PC antigo queimou. Fala, eu preciso ser formatado. Um novo Windows. Aleluia! Glória! Windows mais atual. Glória! Windows excelente. Como o nosso livro falou, moderno, mas com a fé primitiva. A fé sincera e não fingida. Quando Timóteo estava se desviando dessa fé, Paulo na segunda carta falou para Timóteo, lembra da fé dos seus parentes, não fingida e sincera. Combata ela, combata ela. Na primeira carta ele falou, meu filho amado da fé. Na segunda ele só falou, meu filho. Porque Paulo precisava ser tratado na fé de Timóteo. Essa fé primitiva que a gente não pode perder. A fé que nos deu acesso ao primeiro amor. É isso que Ele está esperando você exercer. É a chama incandescente do primeiro amor. Que vai sempre colocar na base central. Onde os valores dEle, os atributos dEle, a nuvem dEle, a glória dEle, vai vir sobre você. E você vai ser desconfigurado para uma nova configuração. A configuração do reino. A configuração do céu. Deus revelou para Moisés o modelo perfeito de tabernáculo. Tem um modelo perfeito para você. Cada utensículo, arcos, cortinas, as cores, os ouros, os desenhos. Ele é o artesão que vai te costurar e construir. Ele é o criativo, o seu artista, que vai desenhar o tabernáculo perfeito. Já está pronto para você. O seu futuro já está pronto. Jó 8,7 fala que nosso começo pode ser pequeno, mas nosso futuro será de grande prosperidade. Existe esse futuro para você, mas quando você não honrar os princípios, a fé sincera que Ele te deu e não praticar exercer ela, o grande futuro não vai ser vindo, porque Ele precisa primeiro falar da nova configuração, do novo valor no seu coração, da nova capacitação para te dar a sua herança. Dá glória a Deus. Neemias, quando tentaram tirar ele da reconstrução do muro de Jerusalém, ele falou, estou na grande obra e não posso parar. Fala, estou na grande obra e não posso parar. Pelas coisas dessa vida, pelas coisas passageiras. Estou na grande obra e não posso parar. Pelas propostas de Satanás. Há muitas propostas sutis para fazer você parar. Inconscientemente, você vai entrando no estágio de dormência. É isso que esse mundo e a tecnologia e as redes sociais estão fazendo com toda a raça humana. Cada vez está ficando mais fácil e colocando o ser humano no estágio de dormência. De tudo fácil, rápido, a velocidade tem aumentado. E nossa alma, a alma do ser humano, da raça humana, tem sido adormecida.
Por isso que Efésios fala, desperta, ó tu que dormes. E Cristo vos esclarecerá. Vos esclarecerá. Engraçado, hoje minha esposa teve um sonho. E quando eu entrei no quarto, eu falei, não deixa a nenenzinha dormir um pouco mais não, tá? Acorda na hora certa. Ela falou, quando eu entrei no quarto, ela falou que estava tendo um sonho com o apóstolo. Falou, acorda, Larissa. Acorda. Eu creio que tem um significado da parte espiritual em relação a isso. Para a gente dar uma continuidade de vida no que Ele tem revelado em nossos corações. E sempre estar nesse lugar onde Ele vai cada vez mais trazer choque de realidade. Choque de realidade. Antes da gente tomar o choque das nossas decisões erradas. Que a gente ensina a criança, muitas vezes, não toque na tomada. E ela vai e toca o dedinho na tomada, até tomar o choque dos processos dessa vida. Mas Deus, antes de tudo, a gente tem que ir nele para lhe dar a eletricidade que desperta a nossa consciência baseada no tempo que a gente está vivendo. É o tempo atual, para a gente não ser pego de surpresa. Amém? Jesus Cristo fala, não tem como servir a dois senhores. Porque você amará um outro, e o outro você não amará. Amará um ou outro. Apenas um Senhor. A Deus ou a mamão. Essa palavra mamão, outras versões fala dinheiro também. Mamão não significa apenas o dinheiro. Mas tudo que a gente coloca a nossa capacidade de conquistar, de realizar e de fazer. Isso que significa mamão. É a capacidade e a confiança em nós. Não tem como servir dois senhores. A nossa capacidade, que a gente tem a ênfase de exercitar e conquistar, e é o Senhor. É apenas um. Fala, eu tenho que decidir. Eu vou decidir. Hoje é o dia da decisão. Da glória a Deus. Coloca lá Marcos 2, versículo 23, por gentileza. Marcos 2, 23. Aleluia. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. 24. Então os fariseus advertiam-no, vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido nos sábados? Mas ele esclareceu, nunca leste como agiu Davi e seus companheiros, quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença. Falei desse pão que eu vou me alimentar, é o pão da presença, que somente ao sacerdote era permitido comer e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Uma afirmação. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Aleluia. 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 Deus é Senhor até do sábado. E quando você entrega seu coração para Ele, Ele pode governar do que foi criado para o homem. Para o homem governar. Deus deu ordem lá no Éden, no jardim. Falou, governe. A ordem para a gente governar. Romanos 5,17 fala que a gente reinará em Cristo, ainda nessa terra presente. Nós somos reis sacerdotes, somos príncipes. E temos que governar com Cristo. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse, muito mais aos que receberam a transbordante provisão da graça e dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Fala, por um homem, nós temos a capacidade de reinar ainda nessa terra. Temos que reinar na porta dos nossos adversários. Mas quando Deus chama o povo para retirar da terra do Egito, da escravidão, Ele chama para uma terra prometida. E todo lugar onde Ele prometeu está habitando por um inimigo. O inimigo. Então, pela fé, que a gente tem que alcançar. Porque é pela fé que a gente vence o pecado, a iniquidade, os padrões desconfigurados da nossa alma. É pela fé que Ele nos dá, que a gente vence as tribulações, tentações. É pela fé sólida que Ele fala, o grão de mostarda tem um poder para mover montanhas. É solidez da fé, dependente do seu grau e a quantidade que ela cresceu ou não. Se ela for sólida, você tem que exercitar o crédito que Ele te deu. Quando o nosso apóstolo pregou o culto passado, ele trouxe uma palavra muito interessante que eu anotei aqui, que ele falou, a fé nos coloca em Deus. E depois a fé nos coloca Deus nas coisas. Fala, a fé nos coloca em Deus. E depois a fé faz Deus nos colocar nas coisas.
Então, primeiro a fé vai nos colocar nele. Esse é a primazia. As fé nos vai nos colocar em Deus. Depois vai fazer Deus nas coisas. Amém? Primeiro é a fé em Deus. Depois é o que Ele pode dar. Não podemos inverter os valores para não se desviarmos do caminho. Aleluia. Glória a Deus. Quando saímos do lugar de proteção, da intimidade, Satanás nos aprisiona nas coisas substanciais da terra. Normalmente costuma ser o que fica mais próximo. Normalmente o que fica mais próximo do ser humano, segundo a ciência, que é a extensão do corpo humano, é o smartphone. E quando a gente sai desse lugar de proteção, da presença, somos aprisionados pelas trevas. As coisas substanciais, irrisórias dessa terra. E começamos a andar em círculo, até entendemos o caminho da salvação. Amém? Dá glória a Deus. Teve um dia que a gente estava fazendo um propósito aqui, o bispo estava nessa época, era de manhãzinha, a gente tinha uma hora de oração aqui, todo dia, ficava intercedendo, orando, normalmente era de 8 às 9, às vezes de 9 às 10, e foi um período até bom, grande, e teve um dia que eu estava aqui em oração ali, tem uma hora que eu apaguei, e tinha tido uma visão, o apóstolo ainda estava em São Paulo lá, era como se ele chegasse aqui, muitas pessoas estavam esperando por ele, e ele ia ministrar, como ele ministra em massa aqui, mas antes de ministrar, ele perguntava para as pessoas o que elas queriam receber. O que elas estavam querendo receber. Aí muitas pessoas falavam algo, recebiam em posição de mãos, ministração, e chegou na minha parte. Aí ele falou, evangelista Alex, o que você quer receber? Aí eu parei assim, falei para ele algo. Obrigado, apóstolo, pelo Senhor ser dependente do Espírito Santo. Só falei isso. Pelo Senhor ser rendido ao Espírito Santo. Aí ele parou assim, riu, ficou olhando para mim. E falou, evangelista Alex. Na época eu era evangelista, sou evangelista. Seu desígnio é a santidade. E ministrou sobre mim. O desígnio que a gente tem que alcançar é a santidade. O apóstolo trouxe um relato aqui que ele falou que muitas vezes ele pedia muito. Quem é o maior interessado nos dar é o nosso Pai que está no céu, Deus. Mas ele pedia e depois, quando ele recebeu um tempo lá na frente, ele agradecia. Senhor, obrigado por não ter me dado antes. Então tem um tempo a ser gerado até você estar apto para receber. Ele falou que normalmente parou de pedir certo tipo de coisas e começou a pedir outra coisa, a santidade. A santidade do Senhor, isso ele não deixa de pedir. Porque o que agrada a Deus é a santidade, quem Ele é. Uma voz desceu do céu e falou, esse é meu filho que tanto me agrada. Falando de Cristo Jesus, uma voz. O que agrada a Deus é a santidade, é quem Ele é. Ele se identifica com você quando você decide buscar e lutar pela santidade. Isso é o dom que Ele dá da fé. Por meio da graça a gente é salvo. Mas assim quer ser perfeito. É dependente do que você está imperfeito ainda para ser transformado. Você decide não parar e continuar na perseverança e lutar pela santidade. Porque quando a santidade está sobre você, é um aroma para o reino de Deus. É um aroma para o reino dos céus. Um aroma agradável às narinas do Eterno. É a santidade dos seus valores. É não buscar se fazer para ser mostrado, para mostrar o que está fazendo, mas buscar se tornar antes de realizar algo, porque você vai fazer saudavelmente com raízes no lugar certo, em Cristo Jesus. Amém? Abre lá no livro de Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala, bendito seja o Deus e Pai. Fala, tudo já está pronto. Já estou abençoado. Nós já estamos abençoados com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fala, regiões celestiais. Em Efésios também fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É plural. As duas vezes ele fala regiões no plural. Regiões celestiais. É o lugar que a gente tem que conquistar, alcançar nele por meio da fé, a qual nossas bênçãos podem ser desatadas, e onde também estamos assentados, reinando, para não ser governado
pelas bênçãos. Então, 2 vezes ele fala de regiões em Efésios. E em Efésios capítulo 1, versículo 15, 16, ele pede o espírito de sabedoria e revelação em pleno conhecimento de quem Deus é. Ele fala do conhecimento. E pede também para a iluminação dos olhos do nosso entendimento. Para que a gente conheça a nossa herança, a riqueza da nossa glória. Mas antes da riqueza da glória, ele fala do chamado. Coloque, por gentileza. 16. 17. Para que Deus, nosso Pai Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ora ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado, que ele vos fez, quais são a riqueza da glória na sua herança dos santos. Aleluia. Ele fala que nosso coração ele precisa ser iluminado, para que a gente conheça a esperança do nosso chamado, antes das riquezas da nossa herança. Então, primeiro temos que ter uma contemplação de quem Deus é, do conhecimento dele. Os atributos, através da perseverança, você encontra a presença. Você conversa na nuvem, você sai para a tenda de encontro. Você tem encontros com Deus. Você vai conhecendo mais de quem Ele é, por meio da palavra, das revelações, dos atributos, da presença, da chama, do fogo, da eletricidade, como Ele se manifesta. Amém? Quando você conhece e contempla mais de quem Ele é, Ele ora depois para a iluminação dos olhos do coração. Para conhecermos a esperança do nosso chamado. Para só assim a gente receba a nossa herança. O que é nosso, somos possuidor. Porque a gente receber antes, até com atributos, valores bons, sem exercer aquilo ali com um propósito, aquilo ali muitas vezes vai ser em vão. Porque qual é o nosso chamado? Vamos chamar de evangelista, pastor, ministro? Estamos numa casa apostólica de crescimento e construção. Onde é que quer nos levar? Quais palavras criativas veio sobre nosso espírito e coração? Isso tem iluminado o nosso coração. Paulo fala para Timóteo, batalhe mediante as palavras que foram proferidas por você. Muitas vezes a gente se conhece. Quando a gente estava lá em Brasília, recém-convertido, eu e minha esposa tinham o costume de orar muito junto. E Deus vinha falar para a gente. Uma das coisas que marcou meu coração quando Ele trouxe uma revelação naquele momento de oração, no nosso quartinho, que era tão bom, tão maravilhoso. Saudade daquele tempo. Só eu e ela e Deus, mais ninguém. Só Deus, Ele não queria sair de lá. Chegava do exército, ia para lá, nem comia. Às vezes nem tirava a farda. Ia para lá, ia dobrar meu joelho. E queria só ali. Ele falou algo para a gente, bem simples. Ele falou, nem passou na mente de vocês. O que eu tenho para vocês lá na frente, somente não consegue nem computar. Porque tinha um padrão distorcido, de limitação própria, que eu não conseguia enxergar. E é o que ele fala também na palavra dele, nem passou sua mente, nem passou seu ouvido, nem subiu seu coração, que eu preparei para aqueles que me amam. Fala, a preparação é aqueles que amam. Viu que o amor tem repetido várias vezes? Aqueles que amam a Deus. Ele fala, profeta, eu amo aqueles que me amam. E aqueles que me buscam de madrugada, não só de tarde, de manhã, me encontrarão. Amém? Romanos 8, 28 também fala que tudo coopera para aqueles que amam. Fala, o decreto é o amor. É a contemplação do amor. Fala assim, o amor não vai cooperar. Mas até as tribulações que eram para cooperar, ela vai vir para te frustrar. E não vai cooperar. Porque você vai estar construindo uma casa que Ele não pediu. Vai estar construindo altares que Ele não pediu para você fazer isso. Está buscando um foco que pode ser até bom aos olhos humanos. Árvore do conhecimento do bem. Mas não é o bom de Deus. Jesus Cristo fala que é apenas um bom. E é Ele. É o Pai que está no céu. Chamaram Ele de bom mestre. Ele falou, bom, apenas um. É o Pai que está no céu. Até o bom do ser humano não pode ser o bom para Deus. Pode ser não só bom para Deus e muitas vezes pode estar até atrapalhando o seu propósito e seu plano nessa terra. Por isso que o amor e a contemplação desse lugar vai nos fazer chegar e alcançar essa contemplação. Jesus Cristo fala que o vento sopra para onde quer, a gente escuta seu som, sua voz, mas ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Ele fala, ninguém sabe de onde vem, porque você não entende com a razão. Todos são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. O vento vai soprar para onde quer, porque o vento só vai soprar para onde quer, o ruach, o fogo, o fôlego de Deus. Aqueles que não buscam entender com a razão, que milita contra a fé,
Mas aqueles que buscam se entregar com o coração, esses sim vão alcançar o porquê foram alcançados em Deus. E essa construção que ele necessita continuar. Faça chuva, faça sol, não saia desse lugar. Essa construção que ele precisa edificar. O construtor, faça tempestade ou faça calor, não saia desse lugar. Ele te espera todos os dias. Não seja como Adão que se escondeu de Deus, se esconde em Deus, através da fé, da perseverança. Mas muitas vezes Deus tem que levantar um profeta Ageu para colocar o que estava fora do lugar no seu lugar. Porque para que serve algo que foi construído com propósito, sem estar usufruído para aquela finalidade? Israel, terra de Canaã, já existia. Mas por que Deus separou um povo através de uma promessa de um pai da fé, da linhagem dele, para levar para uma terra? Qual o propósito disso? Infelizmente, muitos se desviaram desse propósito. E teve que vir a correção do profeta Ageu. Juízes, vira e mexe. Deus tinha que levantar um para se colocar na brecha e trazer a correção, para voltar ao lugar de contemplação. Fala da glória de Deus. Fala, eu não posso sair do lugar do primeiro amor. A igreja de Éfeso, Jesus Cristo exortou. A única exortação que ela teve, reprovação, foi: tenham contra ti, abandonou o primeiro amor. E o que tem em Jesus contra, senão o pecado e a iniquidade? Hebreus fala que ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Então, quando a gente sai desse lugar do primeiro amor, da inocência, da fé singela, pura, ele tem contra a gente isso. Amém? Para finalizar, estou acabando. Coloque em Romanos, capítulo 5, 4, versículo 17. Romanos 4, 17, perdão. Posso dar um glória? Glória a Deus? Amém? Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Da glória? Obrigado, Espírito Santo. Deus, aos 99 anos de Abraão, falou: eu o constituí pai de nações. Ele não tinha um filho dele ainda. E Deus já estava falando que naquele tempo ele já estava constituído como pai de nações, pai de multidões. Ele chegou ao tempo da aliança, onde ele se prostrou e falou: através da tua descendência, eu o constituí. Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele chamou o tempo que a gente está vivendo hoje, somos filhos de Abraão, por meio da fé, naquele tempo. Essa palavra é para nós, ele é nosso pai da fé, Abraão. Fala: eu constituí como pai de nação. O filho dele não tinha vindo ainda, mas Deus trouxe do futuro algo no presente como se já existisse. Assim que a gente tem que se portar em nossa jornada. Deus traz a palavra lá da frente, o nosso chamado desígnio. Temos que se portar baseado nas revelações que foram proferidas através do Espírito Santo sobre nossas vidas. Jesus Cristo lá no livro de Mateus, no final, fala: ide por todo o mundo e fazer discípulos pelas nações. A mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide. Ele fala por discípulos dele. Autoridade no céu e na terra. Quando a gente vence o que muitas vezes tenta nos aprisionar aqui na terra, geram autoridade. Geram autoridade em nossas vidas. Em Zacarias capítulo 12 fala que nosso espírito ele foi gerado no ventre do Eterno. Aqui nos casamentos, no meu casamento, o apóstolo fez, ele trouxe um versículo, uma palavra, que fala que a mulher, ela tem a capacidade de gerar, foi dado algo muito precioso para a mulher, para o casal, a semente vem do homem, foi gerar um espírito. Ela tem uma alta capacidade de realizar, através da gestação,
para nascer um propósito dentro do ventre dela e vai sendo gerado. A palavra de Deus fala que nós fomos chamados, escolhidos, bem mesmo antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e elegeu. Mesmo antes de tu desistisse, o cordeiro já tinha sido sacrificado e você já tinha sido escolhido. Ele fala para Jeremias que no ventre da nossa mãe a gente é ungido. E nós fomos gerados no ventre do Eterno. Então, quando começa a ter batimento cardíaco, o sopro do Espírito ele pode vir. O nosso Espírito, ele vem, ele nos unge no ventre da nossa mãe. Já existem os códigos de Deus no seu Espírito para o plano que Ele tem na vida de vocês, nas nossas vidas. Os códigos do Eterno já estão dentro do seu Espírito, coração. Ele só precisa ser desvendado através da perseverança que você encontra no caminho da presença dEle. Isso começa a ser revelado, os atributos. Seu espírito começa a crescer, porque é seu espírito que discipula a sua própria alma. Nossa alma está no intermediário, ela vai fazer a vontade da carne, que mais nada aproveita e que tem que ser morta, ou do nosso espírito. E nosso espírito ele tem que ser alimentado com bons nutrientes, bom alimento, para discipular a nossa própria alma, para ela ser colocada no lugar dela. Então, nosso espírito, quando ele cresce, a gente vai encontrando por que a gente nasceu. E antes da graça do novo nascimento, o que aconteceu no passado, serve para uma coisa. Fala, para quê? Para te gerar uma autoridade. Para o que eram suas maiores dores, através da perseverança, através da fé, a libertação e a transformação vir. E o que eram suas dores, ele coloca uma fortaleza, as raízes, o fundamento de autoridade, para você reinar em Cristo nessa terra, na porta dos seus inimigos. É assim que sua família vai ser salva. De tantas gerações qual te aprisionou, mas Ele vai te dar graça o suficiente para você conquistar e alcançar o que eles não alcançaram. Para quando você se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, no tempo certo Ele vai exaltar o seu espírito e colocar na posição de honra, para você ir até aqueles que necessitam e carecem da oportunidade que você tem todo dia. É por isso que Ele chama a gente. É por isso que Ele nos chama. É por isso que acontece a nossa jornada. E até no passado vai cooperar se você continuar amando. Até suas fraquezas vai cooperar se você não sair do lugar de amor, você não abandonar o primeiro amor. Até suas lutas, tribulações, suas inconstâncias, altos e baixos vai cooperar se você voltar para o amor. O primeiro amor é o segredo, a base, o alicerce, a vida no espírito. As faculdades do nosso espírito tem que servir para algo, para a gente encontrar esse lugar de contemplação do amor e crescer. Não ficar bebendo só de um cálice, mas beber de outros cálices que Ele tem para a gente até alcançar a natureza dEle e da glória. Mas a centralidade tem que ser o primeiro amor. Isso a gente não pode largar. E vai cooperar todas as coisas. Até nossas derrotas. Como nosso líder pregou aqui, nós somos destinados muitas vezes para perda, para derrotas na nossa vida. Porque através de derrotas, e muitas vezes você não está escutando o que Ele está falando com você, Ele permite as necessidades ser acumuladas, os fardos começar a vir, as derrotas acontecer, a circunstância para disciplinar você. E quando acontece uma grande derrota e você tem algo no seu coração que Ele permite você passar, porque a palavra de Deus fala que Ele não permite mais nada que a gente consiga suportar, Ele vê no seu coração, você consegue suportar diante dEle, Ele permite para você encontrar uma válvula de escape, que é Ele. Isso vai servir para te despertar. E você se levantar uma nova determinação e adquirir um novo temor de realizar a obra, não de qualquer maneira, mas construir da maneira correta, com os utensílios corretos, e se tornar um modelo perfeito para, através de você, outras pessoas conheçam e adorem o nome de Deus. Essa é a casa que Ele está esperando ser construída. Ele foi para um homem chamado Noé, que era profeta. Noé construiu uma arca. Depois que ele construiu a arca, veio o juízo. E Deus está esperando que a gente construa e continue construindo essa arca. Para a gente ande acima do dilúvio que está esse mundo. Se a esperança da glória da segunda casa não for melhor que a primeira. Cara, eu estou saindo na vida, hoje eu me peguei angustiado. Eu, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Essa coisa dessa vida, desse mundo, não dá mais. Eu estou ficando angustiado, estou saindo na rua e ficando angustiado. A forma de se vestir, de agir, de falar às pessoas.
eu fico assim, isso me angustia já. Eu quero parar e voltar, eu quero ir para o meu quarto, eu quero ficar quieto. Eu quero encontrar Deus. Porque você sai um pouquinho que sai, é tanta tribulação, e se o Deus não estiver protegendo, se o Senhor não guardar a casa, e vamos vigiar sentinelas, acorda, é o Deus que tem que guardar a casa. A casa é dele, ele é o construtor. Ele está te construindo. Ele está te construindo. E tem derrotas na nossa história, na nossa vida, que a gente tem que passar para se levantar um novo temor. Abri outro versículo aqui. 2 Samuel 12, 20 e 23. O rei Davi fala em Salmo 119, o Senhor foi bom terrado, porque eu aprendi a tua lei. Os erros, normalmente, que a gente erra, e existe juízo, onde tem a glória, ordem e juízo, ordem tem a glória e tem juízo, ele serve de uma coisa, para a gente aprender a lei de Deus, os princípios corretos. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, depois entrou no santuário de Yahweh e se prostrou, adorou. Retornou para casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Seus anciões e conselheiros lhe perguntaram, por qual motivo age dessa maneira, enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer? Então ele respondeu, enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava, quem sabe Yahweh venha a se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais, eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Coloca o versículo 29. Então Davi reuniu todas as tropas e marchou para Rabá, lutou contra ela, a batalha final e a conquistou. Em seguida tirou a coroa da cabeça de Malcã, deus do rei dos filhos de Amon. E esta em ouro maciço, pesava cerca de 35 quilos. Isto é um talento toda ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada sobre a cabeça do rei Davi. Levantou também Davi de Rabá grande quantidade de bens como espólio de guerra. Da glória a Deus. O versículo antes também fala que o segundo Deus amou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O primeiro veio um juízo através do pecado de Davi. Salmo 109 fala que foi bom terrado para ele conseguir as leis. Ele teve que perder algo para despertar um novo temor e determinação. E se levantou para a guerra, para a conquista. Foi conquistar, aí essa palavra tá traduzida, mas é o deus Moloque. Normalmente o deus Moloque é o que normalmente vem para lutar contra as crianças, retira a vida das crianças. Davi se levantou com nova determinação para a guerra e combater. Já o que podia ter vindo o juízo, que ele perdeu o filho dele. Apesar de ter sido da parte de Deus, aquilo se levantou com nova determinação e temor para ele conquistar e avançar. E depois nasceu Salomão, para a glória de Deus. Então tem coisas na nossa vida que é para despertar um temor. Batalhas na nossa jornada que é necessárias ser perdidas para a gente ter uma nova determinação e colocar tudo em ordem, os princípios corretos em seu lugar, para que a gente não tenha mais perdas desnecessárias através do não cumprimento dos leis e atributos onde já foi revelado em nosso coração. Assim também foi o transporte da arca, de uma forma indevida. A glória de Deus habitava, o apóstolo pregou aqui esses dias, sobre a arca da aliança. E foi tão forte, quando aquele rapaz, o moço, tocou na arca, ele foi fulminado. Deus revelou para não levar fogo estranho, e os filhos do sacerdote Arão levaram, foram fulminados. Deus fala para a gente várias vezes o que Ele tem falado, mas muitas vezes não conseguimos nem perceber que tão poucos estamos escolhidos. Estamos plantando, fazendo, trabalhando, querendo conquistar. Mas Ele fala, você vai sem mim? Você vai sozinho? Você quer seguir as suas próprias consequências? Ele deixa até você aprender que é melhor com Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É tudo por Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele nada que existe teria sido criado. Eu escutei um testemunho de um pastor lá de São Paulo. E ele falou algo para mim. Que ele recebeu uma bênção de Deus. E começou a fazer perguntas para Deus.
E Deus começou a responder ele de uma forma de um tratamento. Até que ele parou de perguntar o porquê, no sentido de questionar por que ele estava passando aquilo. E começou a perguntar: Senhor, para quê eu estou passando isso? Porque tudo que a gente passa tem um para quê. Quando a gente muda essa visão e começa a perguntar a pergunta correta, não no tom de questionamento e murmuração, mas no tom de para quê Ele quer que a gente passe esse vale, esse deserto, a gente pode alcançar com mais rapidez a aptidão à revelação e avançar e ser tratado e configurado da maneira que Ele quer. Dá glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma adoração, ministério de adoração. Amém? Glória. A gente tem um tempinho ainda, vamos fazer uma adoração. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Quem recebeu essa palavra? Essa palavra fez um sentido para o seu coração? Ela te deu uma direção? O Espírito Santo falou com o seu coração algo? Nossos valores precisam cada vez mais ser mudados. Para o que até que a gente conquiste nossas vidas, as bênçãos, seja um catalisador, um aperfeiçoador do nosso chamado. E altos louvores de gratidão nascem em nosso coração. Esse é o porquê Deus nos promete que é configurar através da presença dEle uma configuração perfeita na sua alma, no seu coração. Para quando Ele te der um copo de água cheia, você, pela não maturidade de crescimento, derrube ele. Mas você consiga passar a tempestade para matar a sede de outra pessoa que está precisando